Paz do Senhor, meus irmãos, Deus em Cristo Jesus, abençoe a cada um de vocês. Estou aqui através dessa ferramenta de ensino, de estudo da Palavra de Deus, como nós havíamos prometido aos irmãos que iríamos gravar a aula da Escola Bíblica Dominical pelo fato de que a igreja está proibida de realizar cultos, reuniões durante este período que foi decretado pelo governador até o dia 30, onde nós vamos ter uma nova posição em relação aos trabalhos que nós vamos ter, como que vai se dar esse procedimento a partir desta data. Então, no dia de hoje, nós estamos aqui para transmitir aos irmãos o estudo da lição de número 12 do livro de Josué, lição de número 12, estudando o capítulo 20 e 21 do livro de Josué. Nós vamos fazer aqui uma oração inicial. Todo trabalho se começa com uma oração, em seguida estaremos aí trabalhando a sistemática da nossa lição. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor e Salvador, aqui estou, Pai, mais uma vez, me colocando diante da Tua presença, da Tua palavra, e desta ferramenta de ensino e de aprendizagem da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que venha abençoar cada um que tiver acesso a esta matéria, a este material, a esta aula da Escola Bíblica, meu Pai. Assim eu entrego tudo nas Tuas mãos, acreditando no Teu poder para nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 20, do verso 1 ao verso de número 9, que nos diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para algumas dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu irmão sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomarão o homicida e voltará à sua casa, a cidade da onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, a Golã em Bazã, e da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todos aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Graças a Deus. Muito bem, como nós já lemos aqui, irmãos, o capítulo de número 20 do livro de Josué, do verso 1 ao verso de número 9, aqui está relatando a respeito das cidades de refúgio, cidades essas que também são mencionadas lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 12, também no livro de Números, no capítulo 35, também Deuteronômio, capítulo 4, do verso 41 ao 43, e também o capítulo 19 de
Deuteronômio. Então, nessas referências bíblicas, nós vamos encontrar ali menções sobre as cidades de refúgio e o tratamento que se daria da pessoa homicida que deveria se instalar naquela cidade. Pois bem, quando nós observamos o tema da lição proposto, cidades de refúgio e cidades dos levitas, nós estudando o livro de Josué, quando nós paramos no capítulo 13 e capítulo de número 14, nós vemos ali a menção da distribuição das tribos. Nos capítulos anteriores, vemos o Senhor dando vitória ao seu povo, mas a partir do capítulo de número 15, 16, 17, 18, 19, nós vamos ver sendo distribuído por herança as terras aos filhos de Israel. E hoje nós estudaremos o capítulo 20 e 21, que vai tratar desse assunto tão importante que é as cidades de refúgio. Cidades de refúgio. Nós vemos que as cidades de refúgio, para uma melhor compreensão nossa, foram cidades que foram designadas por Deus. Primeiramente a Moisés, o Senhor falou primeiramente a Moisés a respeito destas cidades de refúgio, e posteriormente o Senhor falou também a Josué a respeito desta nomeação e distribuição de cidades de refúgio no meio das tribos de Israel. Eu mandei um mapa no grupo da igreja. Nesse mapa vai estar explicado e distribuído melhor a imagem para a compreensão dos irmãos, mas aqui também eu gostaria de estar mostrando aos irmãos como vai estar próximo o mapa a respeito de como que eram estas cidades de refúgio. Então percebam, irmãos, que esta linha representa o Rio Jordão. Então Deus falou a Moisés, quando Moisés ainda em vida, e Moisés instituiu estas 3 cidades de refúgio do lado de cá do Jordão, daquém do Jordão, que é a cidade de Golã, a cidade de Ramote de Gileade e a cidade de Bezer. E estas outras 3 cidades que foram instituídas como cidade de refúgio do outro lado do Jordão, que é a cidade de Quedes, a cidade de Siquém e a cidade de Hebrom, ou Kiriat Arba, que é Hebrom. Pois bem, e então, irmãos, os capítulos 13 a 19, como eu mencionei, do livro de Josué, eles detalham a distribuição de Canaã como herança para cada tribo de Israel, exceto para os levitas, com a distribuição da terra. Já completa o capítulo 20, a lista as 6 cidades de refúgio, e o capítulo 21, as 48 cidades dadas aos levitas. Então, para uma compreensão nossa, qual era a funcionalidade e por que razão se instituiu estas cidades de refúgio? Então, como o título já diz, o tema já diz, cidade de refúgio, é porque dentro desta cidade elas serviam como refúgio. Refúgio para quem, meus irmãos? Refúgio para a pessoa que cometesse um homicídio sem querer. O homicídio conhecido como homicídio culposo, aonde não tem intenção de se matar, aonde aquele que cometeu tal ato cometeu por imprudência, cometeu por negligência, cometeu por imperícia, porque não tinha intenção de cometer tal ato, cometer tal crime.
mas pela imprudência, pela inobservância a determinados requisitos, acabou cometendo um homicídio sem que tivesse a intenção de fazer algo a esse respeito com o seu próximo ou com o seu irmão. Então, as cidades de refúgio, em primeira instância, elas servem como uma estratégia divina, porque o Senhor mesmo ordenou a Moisés. O texto de Josué, capítulo de número 20 e o verso de número 2 diz: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros cidades, as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Aonde nós vamos encontrar Deus falando isso por intermédio de Moisés? Aí nós precisamos voltar um pouco na Bíblia e abrir ela no livro de Números, no capítulo 35, que o Senhor vai estar mencionando ali a respeito das cidades de refúgio que Moisés deveria designar além do Jordão, antes do povo passar o Jordão, que essas 3 cidades que eu mencionei, Golã, Ramote, Gileade e Bezer. Estas 3 cidades, elas não foram instituídas por Josué, mas elas foram instituídas por Moisés ainda em vida, como ordenança de Deus. Pois bem, meus irmãos, a cidade de refúgio, ela servia, como eu disse, para que se nela refugiasse a pessoa que cometesse um homicídio sem intenção, que na lei atual que nós temos é chamado de homicídio culposo. Um homicídio culposo é classificado quando a situação em que o sujeito tira a vida de outro sem intenção. A culpa é inconsciente e o assassinato ele ocorre por negligência, por imperícia ou por imprudência. Então, a estratégia de Deus para isso, para proteger a pessoa que acidentalmente tirasse a vida de outro, foi estas cidades de refúgio, porque a lei ela era clara. A lei do talião era olho por olho e dente por dente, ou seja, quem matou intencionalmente pagaria com a própria vida. Então, existia esta pessoa chamada de vingador do sangue. O que era, irmãos, o vingador do sangue? O vingador do sangue era o parente mais próximo da vítima. Então, a este homem, a esta pessoa do sexo masculino, que fosse o parente mais próximo daquele que morreu, era como se fosse por direito dado a ele, ali, de perseguir e, se alcançar, pagar com a própria vida daquele que havia cometido o homicídio do seu parente mais próximo. Então, para que não ocorresse injustiça, que o vingador do sangue perseguisse alguém que tivesse acidentalmente matado a outra pessoa e esse viesse a ter o sangue derramado injustamente, o Senhor, ele estrategicamente, dentro de toda a terra que deu como promessa e possessão aos seus servos, instituiu estrategicamente as cidades de refúgio. Para quê? Para que cada um que porventura viesse assassinar outro acidentalmente, ele pudesse fugir para esta cidade, e chegando nesta cidade, ele seria recebido pelos sacerdotes e contaria o caso, e aí então seria julgado de forma justa, para saber se realmente o homicídio tinha sido um homicídio culposo ou um homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele crime em que há a intenção de matar, certo? É aonde há premeditação. O homicídio culposo é aonde ocorre o homicídio, aonde a pessoa não tinha intenção de cometê-lo, mas por imprudência, imperícia
ou imprecisão o cometeu. E o homicídio doloso é o ato criminoso premeditado, onde alguém planejou, programou, tá certo? Alguma ação para tirar a vida da outra pessoa. Então, para que o vingador do sangue não perseguisse uma pessoa injustamente, tirasse-lhe também a própria vida e assim só aumentasse o derramamento de sangue sobre a terra, havia estrategicamente distribuída dentro das possessões de Israel 6 cidades de refúgio, para que nestas cidades fossem ali acolhido todo aquele homicida que fosse considerado homicida culposo, aonde cometeu um crime de homicídio quando não tinha a intenção de fazê-lo. Louvado seja Deus. Pois bem, dando sequência aqui à nossa lição, irmãos, qual era o propósito das cidades de refúgio? Elas tinham o propósito de que todo israelita poderia ser protegido em caso de matar acidentalmente outra pessoa, evitando derramamento de sangue por vingança injusta. Então, até aquele instante, prevalecia a lei do talião, como eu falei aos irmãos, era olho por olho e dente por dente, ou seja, o homicida paga com a sua própria vida. Isso está registrado em Êxodo capítulo 21 e verso 12. Então, as cidades de refúgio eram parte do sistema de justiça israelitas, de garantir a vida e o julgamento, assim como capaz de diferenciar o crime que foi acidental ou aquele que foi cometido intencionalmente. Então, juridicamente falando, qual era a intenção e o propósito de Deus ao criar estas cidades de refúgio? Era para que o homicida tivesse um julgamento justo. Era para evitar que injustamente ele fosse também assassinado pelo vingador do sangue, e para ter um julgamento, para saber de fato se o homicídio foi culposo ou se o homicídio foi doloso, aonde há a intenção de matar. Porque, irmãos, no caso do crime acidental, a punição era o isolamento na cidade de refúgio, pois assim tanto estaria protegido o homicida, como evitaria, na verdade, mais um derramamento de sangue sobre a terra. Então, resumindo aqui para os irmãos, o tema da lição é cidades de refúgio e cidade dos levitas. Então, qual era a funcionalidade desta cidade? Este quadro branco aqui que os irmãos veem, com essa marcação, com essa linha que representa o Jordão, e a descrição, como está lá no mapa que eu mandei no vídeo, do nomes da cidade que estão distribuídas. Esse quadro representa toda a terra dada como possessão a Israel. E estas cidades, elas foram instauradas estrategicamente, 3 do lado de cá do Jordão e 3 do outro lado do Jordão. Por quê? Aonde houvesse em algumas dessas cidades, ou nas proximidades dela, alguém que acidentalmente pudesse cometer um crime de morte contra o outro, então estas cidades estavam próximas de todas as outras cidades, e nisso daria tempo do homicida se refugiar em uma dessas cidades que estava mais próximo dele, evitando assim mais um derramamento injusto de sangue, e para que ele tivesse um justo julgamento por parte dos anciãos e dos sacerdotes das cidades de refúgio. Então, segundo ponto da nossa lição, como funcionavam as cidades de refúgio, irmãos? Qual era a funcionalidade, qual era a sistemática das cidades de refúgio? Como eu havia falado anteriormente, os irmãos, existem 4 passagens na Bíblia que descrevem
aqui os procedimentos adotados nas cidades de refúgio, que é Êxodo capítulo 21, do verso 12 ao 14, Números 35, do verso 9 ao 34, Deuteronômio capítulo 4, do verso 41 ao 43, e também capítulo 19, do verso 1 ao verso 13. Então, como que se dava de uma forma mais detalhada a funcionalidade das cidades de refúgio? Primeiro, quando o homicídio ocorria, o homicida fugia para uma destas 6 cidades de refúgio. Chegava à porta da cidade, explicava o caso diante dos anciãos da cidade e recebia proteção contra o vingador do sangue. Como eu já expliquei anteriormente, quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era a pessoa do sexo masculino mais próximo daquele que foi assassinado. Então essa pessoa, ela tinha como se fosse um direito, uma obrigação de perseguir o assassino e vingar a morte do seu parente. Para que não acontecesse injustiça, o homicida se direcionava à cidade, aos anciãos e aos sacerdotes, e ali, chegando àquela cidade, ele ia explicar como tinha acontecido aquele homicídio, para que ele pudesse se defender do vingador, caso ele não o tivesse feito de livre e de espontânea vontade, mas que tivesse sido por acidente. Segundo, os anciãos daquela cidade levavam o criminoso para ser julgado na congregação onde o crime ocorrera, ou seja, independente de quais cidades ele fugisse, fosse para uma dessas que tivesse aqui do lado de cá do Jordão, ou para outras que tivessem aqui do outro lado do Jordão, mas ele seria levado pelos anciãos e pelos sacerdotes à região onde o crime ocorreu e teria um julgamento naquela região. Tudo isso para que não fosse cometido nenhuma injustiça, imparcialidade e imprudência. Irmãos, então o julgamento era feito por sacerdotes da cidade de refúgio e sacerdotes da cidade onde o crime ocorreu. Então funcionava assim: primeiro, o homicida recorria a uma das cidades de refúgio. Segundo, os sacerdotes e os anciões da cidade de refúgio o tomavam, levavam para as imediações, para a cidade, a região onde o crime ocorreu, e os sacerdotes da cidade de refúgio, junto com os anciãos, eles e também com os anciãos e os sacerdotes da região onde o crime aconteceu, faziam o julgamento do homicida. Terceiro lugar, se concluído que o homicídio foi acidental, sem premeditação e maldade, o homicida continuava vivendo na cidade de refúgio, ou então, se fosse declarado culpado, era entregue para ser executado. Então, irmãos, era desta forma que acontecia, porque ele precisava passar pelo julgamento, porque se ele tivesse feito de livre e de espontânea vontade, premeditadamente, e fosse buscar refúgio nas cidades de refúgio, querendo se ter por inocente, sendo que era um culpado de livre e espontânea vontade, era feito este julgamento, para que, se inocente, ele seria resguardado do vingador do sangue, mas se fosse considerado culpado, não era como nos dias de hoje, porque depois do julgamento, considerado culpado, o criminoso iria pagar ali os seus anos de pena em uma penitenciária, recolhido a uma prisão. Mas nesta época não tinha ainda o sistema que tem hoje. Então, o crime de homicídio, quem cometesse o crime de homicídio, o crime contra a vida, isso era sério, irmãos, era tão severo assim, porque a vida foi Deus que deu. Então, só quem pode tirar a vida é Deus. Então, Deus, já para amedrontar o homem e puni-lo pelo fato de ele
fazer uma coisa que só Deus pode fazer era tão sério, era tão severo o castigo de quem atentasse contra a vida do seu próximo. Para quê? Para que as pessoas pensassem muitas vezes antes de levantar a sua mão para ferir o seu próximo de morte, porque se ferisse intencionalmente, a pena era, como em alguns países ainda hoje é tido, como em alguns países aí do outro lado do mundo, é pena de morte. Às vezes não precisa nem ser o crime de homicídio, mas há países aí do outro lado do mundo que tráfico de drogas e alguns crimes do tipo são tidos como sujeito à pena de morte. Isso é uma realidade em qual nós tivemos brasileiros sendo, no período da presidenta Dilma Rousseff, sendo executado em outro país aí de fora, por conta que tinha se aliciado ao tráfico de drogas, e lá a pena era de morte. Então aqui, nesta ocasião, a pena também era de morte, irmãos. Atentar contra a vida do próximo sem ser por acidente, a pena era de morte. Pois bem, dando sequência aqui ao nosso estudo, em quarto lugar, como era o funcionamento da cidade? O homicida acidental, ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, e só então poderia voltar à sua cidade, para a sua casa, da onde fugir. Então, só recapitulando aqui para uma compreensão nossa. Primeiro, o homicida se direcionava à cidade de refúgio. Segundo lugar, os anciãos daquela cidade levavam ele para um julgamento, certo? Terceiro lugar, se concluído que o homicídio dentro do julgamento foi premeditado, ou se concluído que o homicídio foi de fato acidental, se foi acidental, seria absolvido. Se foi premeditado, seria entregue ao vingador do sangue e a pena seria executada sobre a sua vida. E em quarto lugar, falando da funcionalidade da cidade de refúgio, o homicida acidental, ele tinha que permanecer, irmãos, na cidade de refúgio. Se ele procurou, por exemplo, refúgio aqui na cidade de Golã, então foi constatado, o julgamento foi feito e foi constatado que ele de fato tirou a vida de outra pessoa, mas foi de forma acidental, então ele deveria permanecer refugiado na cidade de Golã até a morte do sumo sacerdote. Até a morte do sumo sacerdote da cidade de Golã. Após a morte do sumo sacerdote da cidade de Golã, no exemplo em que eu estou passando aqui, ele poderia voltar agora para a sua família, ele poderia voltar para a cidade da onde fugiu sem culpa alguma, porque era a morte do sacerdote que fazia a reconciliação daquele crime, daquele homem com Deus. Assim como a morte de Jesus, o sumo sacerdote, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, nos proporcionou reconciliação com Deus. Ele mesmo, o novo e vivo caminho, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito, que não precisava fazer sacrifício por ele, ofereceu-se a si mesmo, foi o sumo sacerdote perfeito, e com a sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. Então, era assim também nas cidades de refúgio. Aquele que acidentalmente tirou a vida do seu próximo, só poderia voltar para a sua cidade, para a sua família, para a sua casa, depois da morte do sumo sacerdote. E um detalhe importante, e o vingador do sangue não poderia mais tirar a vida daquele homem que tinha cumprido a sua pena dentro da cidade de refúgio, porque tinha sido cumprido por intermédio da morte do sumo sacerdote. Então, meus irmãos, também
nós aqui mencionamos que ele não poderia fazer nada que viesse a punir a vida daquele qual não tinha mais dever algum, não tinha mais culpa alguma ali, porque tinha cumprido a sua pena. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se o vingador do sangue, depois que o homicida acidental cumpriu a sua pena e voltou para a sua cidade, e o vingador do sangue, ele tirasse a vida desta pessoa, agora o vingador do sangue seria entregue à morte, porque ele agora injustamente tirou a vida daquele qual já tinha pagado a sua pena, tá certo? Então, falando do terceiro ponto da nossa lição, as localizações estratégicas da cidade, como eu já falei para os irmãos aqui, mas só recapitulando o que a lição nos pede aqui, diz assim: a localização das cidades era estratégica e elas foram distribuídas equativamente pelos territórios, 3 em cada lado do Jordão, de modo que estavam bem acessíveis a todos, inclusive ao estrangeiro que habitava junto às tribos de Israel. Estavam, pois, os mais próximos possível de todas as tribos. Então percebam, irmãos, como eu já falei anteriormente, essas cidades, elas eram localizadas em situações, em regiões estratégicas. Para quê? Para que ficasse próximo de cada uma das tribos de Israel. Então percebam como no mapa que eu mandei está descrito, e aqui também. Esta linha representa o Jordão. Então do lado de cá do Jordão tem 3 cidades, do outro lado do Jordão mais 3 cidades. Para que se porventura acontecesse de aqui, numa cidade mais longe deste lado do Jordão, onde estavam as 2 tribos e meia de Israel, certo? A tribo de Gad, de Ruben, e a meia tribo de Manassés, acontecesse um crime e fosse tão distante para que o vingador não alcançasse essa pessoa antes que ela se refugiasse dentro da cidade. Por isso essas localizações estratégicas, meus irmãos, para que houvesse tempo de tanto os israelitas como os estrangeiros, ou seja, aquelas pessoas, no caso dos gibeonitas e outros mais, que não foram expulsos e nem exterminados de vez de dentro do território que Israel ia possuir, para que eles também tivessem a oportunidade